Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Estamos aqui novamente para falar de um grande nome da música brasileira. Na verdade ele não é um cantor, não é um instrumentista, mas é um dos caras mais influentes, que mais conhecem a música brasileira e mais vivenciou aí a época de ouro aí da nossa MPB. Estou falando lá dos anos 60, dos anos 70. E quem está completando nessa semana do dia 29 de outubro, agora de 24, quem está completando 80 anos, é Nelson Cândido Mota Filho, ou simplesmente Nelson Mota. Nas nossas postagens aqui, sempre ele acaba aparecendo aí como parceiro de algum compositor e alguma música dele acaba surgindo aí. Nelson é um cara assim bastante querido e bastante respeitado dentro da música. O Nelson é jornalista, é compositor, é escritor, é roteirista, é produtor teatral, musical, letrista e tanta coisa aí que o Nelson fez durante todos esses anos aí. Na década de 60, o Nelson se aventurou aí como instrumentista, mas depois viu que, na verdade, ele não tinha muita chance aí diante de tantas feras, que é o que ele disse, que não adiantava ele ir para frente, que ele preferiu ficar aí como crítico, ficar como compositor, como escritor, produtor musical, e foi o que ele fez brilhantemente. Tem muita gente dentro da música aí que deve parte, ou grande parte da carreira, para o Nelson. Então, hoje a gente está aqui para homenagear os 80 anos do Nelson, completados então aí no dia 29 de outubro. Ele foi parceiro musical de muita gente boa, fazendo letras assim incríveis, fez com o Lulu Santos, talvez seja o seu grande parceiro, fez muita música aí com o Lulu Santos na década de 80, a gente já vai falar um pouquinho. Fez música com a Rita Lee, com Ed Mota, com o Guilherme Arantes, com o Dori Caymmi, lá o filho do Dorival Caymmi. Ele defendeu uma música lá na década de 60, foi a sua primeira aparição aí como compositor. Também fez música com Erasmo Carlos, foi namorado da Elis Regina, produziu o disco da Elis Regina, da Marisa Monte, da Gal Costa, enfim. A gente ficaria aqui uma noite falando da carreira, de tudo que o Nelson produziu e de toda a importância que ele tem para a nossa música. Ele veio lá no início da década de 60, lá com o estouro lá da Bossa Nova, só que daí ele acompanhou todos os grandes movimentos musicais, estava ali presente na Jovem Guarda, na Tropicália, no rock dos anos 70, depois no rock dos anos 80, no pop nacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui das composições, das parcerias. Antes disso também falaremos aqui também dessa atividade do Nelson dentro da televisão. Ele fez parte de vários jornais escritos televisivos. Nelson também foi padrinho de vários cantores, principalmente a Marisa Monte. Ele lançou a Marisa Monte, aquela música Bem Que Se Quis, é uma versão lá do Nelson, deu para Marisa, foi o primeiro grande sucesso da Marisa Monte. Fez alguns musicais dentro da televisão, por exemplo, a Armação Ilimitada, fez Chica Caetano. Ele sempre trabalhou muito com o jovem, sempre olhou, respeitou e entendeu muito aí o jovem brasileiro. E hoje a gente vai então falar de algumas músicas aqui do Nelson, voltaremos aqui a falar dele, mas hoje a gente vai falar de algumas parcerias. Ao todo o Nelson fez mais de 300 músicas, e aí parceiros ilustres que ele teve em toda a sua carreira. No seu aniversário, quando ele completou 70 anos, o pessoal lançou aí, a gravadora lançou um álbum homenageando, que é o Nelson 70. E aí teve a participação de grandes estrelas da música, bem mais jovens também, a Cel,
o Jorge Drexler, o Marques de Castro, o Lenine, tanta gente boa, que pegou essas canções que o Nelson fez com grandes parceiros lá há décadas atrás e regravou nesse álbum lindo aí que é o Nelson 70. Vale a pena dar uma olhada. O Nelson também trabalhou, lançou até recentemente um livro, mas ele lançou vários livros de ficção e de não ficção. Os de não ficção, ele escreveu alguns livros assim importantes, como Noites Tropicais, também, que eu já li, um livro incrível que fala sobre a trajetória da música brasileira nos anos 60. Ele fala também do Tim Maia, uma biografia do Tim Maia e tantos livros aí do Nelson a respeito da nossa MPB. Aqui, como eu falei, a gente vai falar de algumas músicas. A primeira delas é O Cantador, que é lá do festival, o terceiro festival de música lá de 1967, a época de ouro dos festivais. E aí o Nelson fez uma parceria aí com o Dori Caymmi e essa música foi classificada lá, nas finais, acabou não ganhando prêmio tal, das primeiras, mas foi classificada. E aqui tem a apresentação da Elis Regina, uma das primeiras apresentações da Elis com acompanhamento lá do Dori Caymmi no violão. Vou deixar aqui na descrição O Cantador, uma das primeiras parcerias aí do Nelson. Depois a gente pula lá para 78, que é a música Dancing Days, da novela Dancing Days, a música da abertura da novela Dancing Days. Tem uma história longa aí com relação a essa época da disco music. A gente já falou aqui, quando a gente passou aqui apresentou para vocês o disco da novela, da trilha sonora do Dancing Days. Então, só para relembrar, o Nelson fez essa música Dancing Days com o Rubens Queiroz. E essa música foi tema da novela, cantada pelas Frenéticas, um grupo musical feminino que ele lançou. Essas meninas, na verdade, elas eram as garçonetes lá de uma discoteca lá que tinha lá no Rio de Janeiro, que fez muito sucesso na época da disco music, no final dos anos 70. Uma música que virou aí um clássico, além de tema da novela, virou um clássico aí dentro da nossa música brasileira aí, da disco. Dancing Days aí, a parceria do Nelson com o Rubens, o Ruban. Depois a gente vai falar, em 82, a gente vai falar da música Garota Dourada. Essa música Garota Dourada foi tocada por uma banda já lá no início do rock dos anos 80, da banda chamada Rádio Táxi. A banda Rádio Táxi também reuniu grandes músicos na época e montaram essa banda, fazia muito sucesso. Essa música foi um dos sucessos. E aqui o Nelson tem parceria com o Vander Tafo, que era guitarrista lá do Rádio Táxi, e o Lee Marcucci. Lee Marcucci é um baixista, um dos maiores baixistas do Brasil. Tocou com o Milton, tocou com a Rita Lee lá no Tutti Frutti, tocou com Elis Regina e tanta gente boa. Tem três pessoas, então, e 3 compositores fizeram essa Garota Dourada, que fez muito sucesso lá em 1982, na época do Rock Brasil. No ano seguinte, ele fez um clássico aí, juntamente com o Lulu. Como eu disse no início, ele fez muita música com o Lulu. A gente vai deixar aqui Como Uma Onda. Foi um grande sucesso do Lulu e um dos maiores sucessos aí dessa parceria do Nelson com o Lulu. Depois de 86, teve um outro parceiro também, que foi o Guilherme Arantes. Fez algumas músicas com o Guilherme. Uma delas que vamos deixar aqui é Coisas do Brasil, meio ritmo bossa nova. Então, uma música bem legal do Guilherme Arantes. Tem aí a letra do Nelson Mota, lá de 86. O Nelson também trabalhava muito com versões, como eu disse lá. Ele fez a versão da música Bem Que Se Quis, que a Marisa Monte gravou. E ele fazia muita versão de música e dava para os cantores, as cantoras. Ele buscava, ele pescava aí essas músicas e ele gravava, ele fazia versão em português e dava para os cantores e cantoras. E ele fez isso com a Marina lá em 84, com a música Veneno.
verdade, Veneno é uma música italiana, Veleno. Música Veleno é uma música lá de 1947, feita pelo Alfredo Polatti, um cantor, um compositor, na verdade, italiano. Quem gravou foi uma cantora chamada Tina Di Mola. E essa música fez muito sucesso na década de 40, e o Nelson, como culto que é, lia muito, conhecia, pegou essa música, fez uma versão incrível e deu para Marina. A Marina gravou como Veneno, uma música bem legal lá de 84. Então, estamos aqui homenageando esse grande compositor, escritor, arranjador, um cara assim, produtor musical, um cara assim que influenciou muita gente dentro da música, muito importante para a nossa música, que é o Nelson Motta, que fez agora, dia 29 de outubro, 80 anos. Então, curtam aí na descrição, deixamos aí algumas músicas, algumas parcerias do Nelson. Voltaremos aqui com certeza a falar desse cara importantíssimo para a nossa música, que é o Nelson Motta. Um grande abraço a todos e até a próxima.